Boa noite a todos e a todas. Espero que todos estejam bem. E agradeço todos os presentes aqui conosco neste evento e agradecer também as autoridades aqui presentes. O diretório acadêmico, então, pensando em prol do aluno, faz, neste momento, a realização da segunda mateada da zootecnia. Diante da atual conjuntura que estamos vivendo, se fez necessário trazer informações claras e objetivas para os nossos alunos e que possam ser sanadas todas as dúvidas que venham a surgir. Então, de como irá se proceder as atividades através do sistema rede. E de antemão, eu peço que, se porventura surgirem dúvidas ou alguma contribuição, solicitem através do chat. E as dúvidas serão respondidas no final das falas das autoridades. Estamos, então, contando com a participação do vice-reitor Luciano Chu, o diretor do Centro de Ciências Rurais, professor Sandro, coordenador do curso de Zootecnia, professor Gerson, e a chefe do departamento de Zootecnia, professora Ana Gabriela. E agradeço mais uma vez a disponibilidade de todos estarem aqui nesse momento, dispostos a sanar as dúvidas que venham a surgir neste evento. Convoco agora, então, o discente e presidente do Diretório Acadêmico, João Augusto Rubim Rosbach, para o uso da palavra. Boa noite a todos. Venho, em nome do diretório, agradecer a presença de todas as autoridades aqui presentes, professor Luciano, professor Sandro, professor Gerson, professora Ana Gabriela. Também agradecer a participação dos alunos e professores dentro de uma reunião muito importante para a nossa comunidade dentro da Universidade Federal de Santa Maria, num momento tão diferente. Eu acredito que seja para nós, alunos e professores, um momento de união para que possamos chegar ao final desse processo da melhor forma possível. Creio que dentro dessa reunião tenham dúvidas e que os profissionais aqui convidados são as melhores pessoas para responder essas questões. Bom, então, uma breve fala. Agradeço de novo a presença de todos e tenhamos uma boa reunião. Muito obrigada, João, pelas palavras. E é de extrema importância nós estarmos aqui todos juntos, que é um momento que surgem muitas dúvidas, e esse evento é para isso, que nós possamos sair daqui claros de como irá se proceder as atividades. E neste momento, então, eu convoco para a fala o vice-reitor Luciano Chu para um esclarecimento. Então, muito obrigado, Maria, muito obrigado também ao João por essa iniciativa do diretório, que eu achei, desde a primeira mateada, muito importante. Então, essa liderança dos nossos estudantes, essa iniciativa dos estudantes mostra o nível dos nossos profissionais que nós vamos formar logo, logo. Então, eu gostaria inicialmente de agradecer também a participação do professor Sandro, como diretor do CCR, o professor Gerson, como coordenadora, a professora Ana Gabriela, chefe de departamento, e os demais professores. Dizer que essa é a terceira reunião que a gente está fazendo hoje para discutir, esclarecer. Nós ficamos quase 3 horas de manhã com os coordenadores de curso, que as dúvidas que vocês têm, que os coordenadores têm, nós muitas vezes temos também, porque a pandemia trouxe tanta incerteza para nós, que é gigantesca. O chefe de departamento estiver à tarde com a gente também quase 3 horas, e agora estamos aqui para mais esclarecimentos, e dizer que nós estamos sempre à disposição para fazer esses diálogos, para a gente poder cada vez mais elucidar e achar caminhos. E, ao mesmo tempo, a gente tem que também ter essa compreensão que o rede é uma alternativa para reduzir danos, para reduzir as perdas que a pandemia está causando para todos nós. Se perguntarem se eu queria estar trabalhando via rede agora, não. Nós somos um DNA presencial, nós somos uma universidade presencial, e precisamos desse contato
professor, aluno, laboratório, campo de estágio, isso é fundamental. Nossa qualidade diferencial das nossas universidades é esse. Só que, perante a pandemia, a gente não podia ficar parado ao mesmo tempo, nós tínhamos que achar alternativas. E essas alternativas tem que se entender para quem? Para alguns cursos de algumas áreas, disciplinas que poderiam continuar, que a gente dá alternativa, e para os que não podem, e que estão apenas mantendo a conexão com os alunos, a gente tem que ter compreensão com esses professores e esses alunos que não conseguem participar no momento. Então, agora falando sobre a minuta que foi aprovada no CEP. Tá? Eu vou tentar não me estender muito para a gente poder fazer depois as perguntas. Eu vou fazer uma fala principalmente para os alunos. Depois os professores, a gente vai conversar junto com os professores, eu vou tentar direcionar essa fala muito para os alunos, que é o objetivo dessa reunião da Machada do DA, da Zona. Primeiro semestre. O primeiro semestre era presencial, iniciou presencial e virou rede. Virou remoto, devido à força da pandemia. Era totalmente... Ele era presencial, nós tínhamos um plano de aula presencial e virou esse remoto. Então, ele foi totalmente opcional. Aí o professor podia optar em continuar e os estudantes podiam optar em continuar. Para achar... E isso tinha que ter uma avaliação se isso poderia ou não acontecer. Tá? E já o segundo semestre agora, que vai ser via rede, ele muda um pouco esse caráter, que antes ele estava muito vinculado à decisão do professor. Agora, no segundo semestre de 2020, ele está muito vinculado a uma decisão coletiva. De quem? Do colegiado do curso, então, junto com o departamento. É um plano conjunto do que pode ser ofertado para o segundo semestre. Então, o professor Gerson, a professora Ana, tem um grande trabalho agora de planejar, junto com seus professores, planejar o próximo semestre, que vai ser totalmente em rede. Esse semestre, sim, agora ele inicia em rede, está sendo planejado para o rede, e ele vai iniciar e terminar pelo rede. Tá? Mas vamos falar agora do primeiro semestre. Então, como que vai ser encerrado o primeiro semestre? A gente entende que tem alunos que fizeram uma parte das disciplinas, tem alunos que não participaram, tem alunos que trancaram disciplinas, trancaram a matrícula, tem alunos, todos os modos possíveis com o nosso alunado. Eles têm os mais variados possíveis. Então, a ideia, o que foi aprovado na ideia, que foi aprovado no CEP. Até o dia 4 de outubro, as disciplinas do primeiro semestre devem ser fechadas parcialmente. O que é fechado parcialmente? Os alunos que conseguiram acompanhar o processo dos professores que continuaram as disciplinas, estão aprovados na disciplina, é para finalizar, encerrar o aluno na disciplina com a sua nota. A presença do primeiro semestre, e no segundo também, no rede, não é para ser considerada, não tem presença. A gente avalia o processo de aprendizagem do aluno. A presença, a gente tem que abstrair presença nesse momento. O aluno participou das atividades, fez os exercícios, as avaliações que o professor solicitou, esse aluno tem a presença garantida. A presença, então, não se cobra a presença nesse momento. Se ele conseguiu, o professor identificou pela forma de avaliação que esse aluno está aprovado na disciplina, dá a nota e encerra o aluno. Os alunos que não participaram do rede, ou fizeram uma parte do rede, que não conseguiram concluir, é para deixar esses alunos em situação 6 ou I, na graduação e na pós-graduação, que é a situação incompleta. Para quê? Para que esse aluno possa, no plano de recuperação, no calendário suplementar, que eu vou falar, poder recuperar essa disciplina. Então, nenhum aluno vai ser prejudicado neste momento. Por quê? A gente está dizendo, não é para ter reprovação no primeiro semestre, porque o primeiro semestre não acaba dia 4 de outubro. Ele acaba parcialmente, porque o professor encerra os alunos e depois encerra a disciplina. Só que ele vai reabrir essa disciplina lá no suplementar, que vai ser quando? Depois do segundo semestre. Já tem depois a data, quando a gente tiver a data bem certinha de quando vai começar o suplementar. Então, que lá no suplementar, que vai acontecer o quê? Os alunos que não participaram da disciplina, os professores que não ministraram a disciplina também, porque não tinham condições de ministrar, essas disciplinas vão acontecer lá no suplementar. E esse suplementar é para ser presencial. Claro que vai poder se usar, professor que desenvolveu material pelo rede, tá, e pode disponibilizar para os alunos, mas é um semestre que é para fazer avaliações, para fazer complementação das partes que foram feitas via rede, e para quem não ministrou nada, porque não tinha condições, ou era uma muito prática, vai ser as práticas que vão acontecer. Então, o primeiro semestre, até dia 4, se encerra, parcialmente.
Então, e ainda tem a possibilidade de algum aluno que trancou a matrícula ir lá reativar sua matrícula para depois fazer no suplementar. Então, tem dessa data, desde segunda-feira até o dia 4, para os professores ainda concluir as disciplinas com alguns, não sei se está acontecendo ou não, depois vocês podem verificar se algum já concluiu ou não a disciplina, ou podem concluir até o dia 4. Então, assim se encerra o primeiro semestre. E ele segue sendo totalmente opcional, flexível e todo recuperado. Nenhum aluno pode ser reprovado ainda, certo? Só vai ser reprovado lá no suplementar, se lá ele não conseguir acompanhar o presencial. E quando acontecer o suplementar, a gente não sabe ainda. Tem que ter a presencialidade. A gente acredita que lá em abril, a gente deve estar tendo já uma presencialidade, um semestre mais próximo da normalidade. Então, é isso em relação ao primeiro semestre. Tá? Depois a gente pode, no diálogo, falar um pouco mais dele. O segundo semestre. O segundo semestre começa dia 19 de outubro, ou seja, a gente tem 2 semanas de recesso. Para quê? Para os professores e para os nossos estudantes poder desligar um pouco, porque a gente está muito envolvido, mesmo a gente tendo todas as disciplinas, o envolvimento nosso é muito grande nesse momento. Os professores estão com uma sobrecarga muito grande, porque essa migração do presencial para o rede é complexo, o planejamento, nós conseguir sairmos do planejamento que a gente tinha do presencial e pensarmos na forma de trabalhar remoto é um trabalho muito grande. E trabalhar em casa, junto com família, às vezes quando não tem as melhores condições, ainda é muito mais complexo. Por isso a gente precisa de um tempo de recesso, para que todo mundo consiga recarregar as energias para iniciar o próximo semestre. Então, o próximo semestre vai iniciar dia 19 de outubro. Esse semestre, então, qual é a oferta que vai ser feita no segundo semestre? O colegiado do curso, junto com o departamento, vão definir quais disciplinas podem acontecer pelo rede. Então, existia uma discussão muito grande dos alunos, do diretório acadêmico, do DCE, que era para fazer só DCGs, não era para ter disciplina obrigatória, o nosso entendimento sempre foi o quê? A gente tem que dar essa liberdade para que o colegiado e o departamento definam. Porque imagina se tem um formando que precisa se formar e só lança um DCG, ele não vai poder se formar. Dessa forma, os professores da área vão se reunir e vão definir quais disciplinas vão acontecer. Se os professores entenderem que só pode acontecer DCG, vai ser só DCG. Mas a gente pede, isso é uma disciplina muito prática, uma disciplina que envolve muito campo, que é o caso de vocês, muito essa questão de atividades em laboratório no campo. Talvez essa disciplina não deve ser lançada no segundo semestre. Mas no momento que a gente não lança a disciplina ao mesmo tempo, a gente sabe que isso pode prejudicar a integralização curricular dos alunos. Então, é um compromisso que a gente vai ter que ter junto com os professores do que vai ser lançado. A gente solicita que lance as disciplinas teóricas no segundo semestre. Outra questão bem importante, a quebra de pré-requisito pela resolução já foi definida para todas as disciplinas. Não tem pré-requisito, certo? A não ser se o colegiado se reunir e disser que não pode quebrar o pré-requisito. É o contrário que era antes. Antes tinha os pré-requisitos e o aluno solicitava uma quebra de pré-requisitos. Agora, ao contrário. Não tem mais pré-requisito e o colegiado tem que dizer que não pode. Então, para quê? Para que permitir que os alunos possam adiantar disciplinas de outro semestre, as teóricas, principalmente, que elas podem iniciar e terminar no rede sem grande prejuízo. Sabendo que uma disciplina pelo rede não é igual ao presencial. Então, essa é a ideia do segundo semestre. Então, conjunto, lança oferta, tentando não lançar muitas disciplinas com partes práticas, porque elas não podem acontecer, muitas delas, pelo rede. E aí o suplementar, esse semestre que vai ser o término do segundo, vai começar o suplementar, se a pandemia permitir, depois do período de férias. Esse semestre vai ser ofertado o quê? As disciplinas do primeiro semestre, não é ofertado, na verdade, né? Vai ser reaberta as disciplinas do primeiro semestre para poder concluir. Então, aquele aluno que não fez nada, vai fazer toda ela no segundo semestre, no suplementar. O aluno que fez a teoria e falta a prática, vai fazer só a prática no suplementar. E ao mesmo tempo, disciplinas podem ser lançadas também, disciplinas novas, o colegiado pode entender uma disciplina que é necessária, vamos pensar de novo um formando, uma disciplina que pode ser feita sem sobrecarregar os professores e tendo espaço nos nossos laboratórios, novas ofertas, e concluir as disciplinas do segundo semestre, que tem uma parte prática também que não pode ser dada,
pode ser feita no suplementar. Então, o suplementar segue para recuperar tudo que não foi feito nos 2 primeiros semestres, sendo que o segundo, o que não vai ser feito no segundo é para ser exceção, porque o segundo é todo pelo RED. O primeiro, sim, ele é todo recuperado no suplementar. Certo? Então, o primeiro semestre de 2021, ele vai começar lá quase em junho, se tudo permitir. Então, nós vamos ter um delay, né, nos nossos semestres. Então, o primeiro semestre conclui agora, dia 4, sem reprovação, situação 6 ou I para quem não concluiu, e quem está aprovado vai à nota normal. Dia 19 começa o segundo semestre, todo em rede, com ofertas planejadas pelos professores para acontecer via rede. Então, e, claro, depois de lançada essa oferta, os professores, o departamento lança a força de trabalho nas disciplinas para elas acontecerem. Então, o professor não é o professor mais que decide se vai ter ou não a disciplina. É o colegiado do curso junto com o departamento. Acontece o segundo semestre, temos um período, se tudo estiver normal, podemos ter a presencialidade de novo, férias, começa o suplementar. Recupera-se o que é possível e depois segue a vida normal, se a pandemia permitir. Então, esse é o que foi aprovado no CEP. Outra coisa importante para os alunos, segundo semestre. Como é que funciona a adesão, se o aluno quer ou não participar do segundo semestre? É pela matrícula. O aluno se matricula na disciplina sabendo que é via rede, vai ter 2 semanas para fazer a matrícula, normal, que nem tem no semestre, e até o período de ajuste, que é na 4ª semana. Se o aluno não está gostando da metodologia do professor, não está gostando, porque ele vai ter visto o plano de ensino do professor, não está se adaptando ao rede, ele pode desistir da disciplina. Se ele não disciplina, igual ao do presencial hoje, tu tem até o período de ajuste para desistir. Se tu não desistir e continuar, e depois tu largar, tu reprova por frequência. O segundo semestre, se tu abandonar, tu reprova por frequência. Se tu não teve nota no segundo semestre e a disciplina concluiu, tu reprovou, porque o segundo é todo em rede. O segundo não é que nem o primeiro, onde se recupera todo. Então, o segundo, ele funciona muito parecido com as mesmas regras, que vai ter um calendário próprio, o guia do estudante muito parecido com o presencial, que vai dizer, faz matrícula. Então, que se alguém não quer trabalhar em rede, um aluno, eu não quero trabalhar em rede porque a rede vai me prejudicar, eu prefiro não participar. Não participa, não se matricula. No presencial também podia acontecer isso. Nem todos os alunos se matriculam em todas as disciplinas sempre, é uma opção do aluno não se matricular. Só que nesse momento da pandemia, se o aluno não quiser participar no rede, porque eu quero esperar ter a mesma disciplina presencial de novo, pode esperar, porque as disciplinas nossas se repetem anualmente ou semestralmente. Quando vir de novo, ele vai se matricular na disciplina, sabendo que vai ter um prejuízo no seu tempo de internalização curricular. Então, eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter no segundo semestre. E, claro, o suplementar também segue a mesma regra. O suplementar tem controle de frequência, porque ele é um semestre presencial, e vai acontecer o suplementar esse que é para recuperar. Certo? Aí os professores vão ter um pouco mais de controle. Eu acho que essas são minhas falas iniciais, para dizer como vai se organizar, muito falando para os alunos, mas não quer dizer que a gente não pode conversar com os demais professores que estão aqui, para a gente tentar compreender e ajudar a tirar as dúvidas, porque hoje nós tivemos praticamente 6 horas tirando dúvidas de professores, que são nossos coordenadores de curso, coordenadores substitutos, chefe de departamento, chefe de substituto e diretores de unidade. Foi quase 6 horas de reunião discutindo. A professora Ana Gabriela participou também do CEP, a discussão também muito forte. O professor Gerson, na verdade, só não participou porque estava de férias, né, professor Gerson, que é um dos nossos grandes líderes no CEP, também conduzindo a nossa comissão. Mas, então, no CEP também a gente ficou, as comissões ficaram praticamente 1 mês discutindo com a gente, com a comunidade, como melhorar essa resolução, sabendo que não tem vitoriosos. Eu vi uma discussão por redes sociais, nós perdemos porque não incluímos isso, nós ganhamos porque incluímos. Não tem vitoriosos nesse momento, todos nós estamos numa pandemia. Na verdade, a gente está achando alternativa para para minimizar as perdas que a gente está sofrendo nesse momento, que todos nós estamos sofrendo. Outra última coisa, a gente não pode nunca esquecer que na reitoria, na Prograde, na coordenação do curso, na direção do centro, são pessoas que estão ali. Os professores são pessoas, que as angústias e as dúvidas são as mesmas.
todos nós temos as mesmas dúvidas e angústias de vocês, dos alunos. Só que, ao mesmo tempo, nós, como uma universidade de referência que somos, uma das melhores universidades do país, a gente tem que ter alternativas e referência para a sociedade, para mostrar que, mesmo na pandemia, a gente segue prestando um serviço para a sociedade brasileira fundamental, que é na formação de recursos humanos, na pesquisa, na extensão. Hoje eu participei, por acaso, da formatura do curso técnico Zootecnia, né, do Politécnico, e é muito, muito lindo de ver. Acho que foram 18 formandos que a gente teve, de dizer que essas formaturas aconteceram porque a gente foi permitido que o semestre continuasse, senão não teria essas formaturas. Que aconteceu hoje, por acaso, ainda participei de uma formatura hoje ainda, às 14 horas, então estamos desde as 8 horas da manhã em reunião até agora, mas esse é o nosso papel como servidor público, estamos aqui para colaborar e tentar reduzir os nossos danos nesse momento tão difícil que a sociedade mundial está passando. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Luciano, pelas palavras de esclarecimento. E, neste momento, então, eu convoco o diretor do Centro de Ciências Rurais para o uso da palavra. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim, professor. Então, cumprimentar o professor Luciano Schuch, né? Já passamos 6 horas em reunião hoje a respeito do rede. Aí, na realidade, nessas 6 horas ficaram dúvidas ainda. Tá? Cumprimentar o professor Gerson e a professora Ana, representantes nossos lá no CEP, que trabalharam muito, tá? Para que chegasse essa redação final do rede. Um abraço também aos demais colegas e aos estudantes. Parabenizo vocês por novamente essa iniciativa. Tá? É muito importante esse interesse de vocês, tá? De tirar as dúvidas. Tá? E gostaria, assim, de só complementar a fala do professor Luciano, é justamente o foco do rede. No início, desde o primeiro dia que houve essa ausência das atividades presenciais, já foi colocado uma possibilidade de manter esse vínculo, né, dos estudantes com a instituição. Só que no início, né, ninguém sabia quanto tempo ia demorar essa pandemia. Aí ficou meio incertezas entre professores e estudantes. E agora, com essa resolução, a gente já tem um norte. Aí isso vai facilitar bastante tanto a vida do estudante quanto do professor. Tá? E é lógico que nessa condição excepcional vai ter perda. Tá? Vai ter perda. E justamente o foco que eu vejo assim do rede é minimizar essa perda. Imagine se nós ficássemos parados todo esse tempo. Tá? A perda que seria. Então a gente sabe que, infelizmente, nem todos conseguirão acesso ao rede, fazer as disciplinas do rede, mas não é culpa da universidade. Na verdade, essa desigualdade social existe, né, com a pandemia somente acentuou. E a universidade não é culpada, na verdade, ela é a solução justamente para diminuir essas desigualdades. E é muito importante essa possibilidade daqueles que conseguem ter acesso à internet, acesso a disciplinas, de cursarem. Que isso vai acabar diminuindo justamente esse atraso que vai ter. Então, a gente sabe que vai ter uma perda e com o rede vai diminuir um pouco essa perda. Tá? Então, isso vai possibilitar, como o professor Luciano colocou, que hajam formaturas, tá? Mesmo que atrasadas, algumas vai ocorrer. Agora, se não tivesse o rede, o atraso seria muito maior. Tá? E cabe nós, né, como docentes, a gente tentar, né, com os meios que a gente tem, de dar a melhor aula possível, né, na condição que a gente tem. Então, todo mundo vai acabar perdendo um pouco, tá? Perdendo alguma coisa. Mas eu acho que a perda é minimizada justamente com essa resolução, com essa possibilidade, né, do rede. Seria muito maior se a gente não tivesse. Tá? Então, serei bastante breve, aí que eu acho que é mais interesse de vocês tirarem as dúvidas, aí a gente fica à disposição. Aí parabenizo novamente a iniciativa de vocês. Muito obrigado, professor Sandro. E neste momento, então, eu passo a palavra para o coordenador do curso de Zootecnia, professor Gerson. Boa noite a todos, me ouvem? Sim, professor. Então, um agradecimento, né, ao pessoal do diretório acadêmico aí pela segunda mateada, eu acho que é muito oportuna, né. Agradeço a presença do professor Luciano, professor Sandro,
doutora Ana Gabriela, os demais colegas professores aí que estão envolvidos com o curso de zootecnia, né? E tentando, então, acho que a fala tanto do professor Sandro quanto do professor Luciano foram muito importantes, eu acredito, principalmente para vocês, os acadêmicos do curso de zootecnia, né? Para a gente tentar realmente, nesse momento, tentar sanar algumas dúvidas, e eu sei que não são poucas, né? Como o professor Luciano falou, a gente trabalhou bastante em cima dessa minuta, várias horas, até dentro do grupo da Comep da CLL a gente brincava se alguém tinha computado a carga horária que nós trabalhamos nessas reuniões. Foram reuniões pesadas, no sentido de que a responsabilidade é muito grande, pessoal. Nós, diante de um CEP, diante de CLL, Comep e à frente de uma coordenação, nós estamos envolvidos com mais de 30 mil alunos. O universo da universidade é muito grande. É um impacto pesadíssimo para a cidade de Santa Maria, essa pandemia, como é o impacto da pandemia para o Brasil inteiro, né? Eu vou fazer uso um pouquinho das palavras do professor reitor hoje de manhã, quando ele diz, nós estamos numa guerra, já morreram mais de 100 mil brasileiros, pessoal. Não houve bomba, não houve tiro, né? Quer dizer, o nosso inimigo ele é muito silencioso. E tudo isso a gente tinha que tentar colocar dentro dessa minuta, né, que a gente aí brinca que de minuta não tem nada, né? Pelo contrário, são 41 artigos para tentar justamente minimizar. Eu concordo quando o professor Sandro diz que a gente vai perder, né? Porque é uma dimensão tão grande isso que está acontecendo, né? Que a gente vai perder. E eu acho que agora é o momento da coordenação do curso, colegiado do curso, os departamentos, envolvidos com o ensino, da gente tentar minimizar toda essa problemática, todo esse caos que está acontecendo dentro do Brasil, ou melhor, dentro do mundo. Então, são várias dúvidas que a gente tem. Eu acompanhei hoje de manhã a reunião com os coordenadores, mais a Prograde, o professor Luciano e o professor Burman, nesse sentido. E a gente tentou, no momento de várias reuniões da minuta, tentar resolver o problema de todo mundo. Mas é muito difícil isso. Nós temos excepcionalidades dentro dos cursos, dentro das disciplinas, nós temos especificidade dentro dos cursos, dentro das disciplinas, né? Então, tem uma série de coisas que deverão vir agora para nós tentar resolver. Né? As reuniões que nós vamos ter agora, a partir de agora, enquanto colegiado de curso, coordenação de curso e os departamentos, né? E lembrando, né, pessoal, nós temos mais de 70 disciplinas para fazer a integralização curricular de vocês, 3.945 horas. E essas 3.945 horas, tá, são poucas disciplinas que nós não temos prática. Né? Então, nós realmente, eu acho que a fala do professor Luciano foi muito bem didática, né? No sentido de tentar demonstrar como é que vai funcionar isso aí. Nós vamos enfrentar dificuldades esse semestre até o dia 4/10, com certeza. Nós vamos ter problemas, com certeza, entre o dia 4 ao dia 19, vamos ter dúvidas, e vamos tentando resolver, vamos tentando minimizar o problema de tudo isso aí. Né? Vai chegar lá o calendário suplementar, aí as disciplinas, oferta de disciplina, tem aluno em situação 6, tem aluno que desistiu. Quer dizer, então, são uma série de dúvidas que nós vamos ter que trabalhar no dia a dia para tentar justamente minimizar ao máximo as perdas desse semestre atípico, né, em cima dessa pandemia. Então, assim, ó, eu vou fazer, encerrando agora, né, no sentido, quando a gente fez a primeira mateada, que eu ainda fiz uma fala no seguinte sentido. A preocupação lá não mudou muito até hoje, no sentido de que quem vai acabar resolvendo, e é a ponta desse iceberg, é a coordenação, é os departamentos, mas, claro, em conjunto com o Prograde, em conjunto com a direção do centro, né? Porque nós temos outros problemas agora na sequência, porque nós temos servidores, nós temos colegas professores que são do grupo de risco, que não poderão dar aula no presencial, talvez.
mesmo nós pensando no presencial o ano que vem. Então, assim, ó, vou dar o exemplo do departamento, a professora Ana está aí para me corrigir, nós somos em quase 30 professores do departamento de zootecnia, mas nem todos talvez tenham condições de vir a trabalhar agora na sequência. Então, tudo isso vai ser uma decisão na sequência entre coordenação, colegiado do curso, e mais os departamentos. Então, vocês veem que, na realidade, e aquilo que eu, para encerrar de fato agora, quando eu disse, quando começar de fato as aulas no sentido, tanto pelo rede agora oficializado e pelo presencial, agora é que vai ser a pandemia para nós. No bom sentido. Muito obrigado. Fico à disposição. Muito obrigada, professor Gerson, pelas palavras no momento. E, neste momento, eu convido a professora Ana Gabriela para fazer o uso da palavra. Boa noite, vocês me escutam? Boa noite, sim, prof. Boa noite, professor Luciano, professor Sandro, Gerson, aos professores presentes, aos nossos alunos. Enche o coração da gente essa iniciativa do diretório acadêmico. É muito bom encontrar vocês, ver algumas carinhas, ver as perguntas de vocês no chat, e eu vou dizer, assim, com muita emoção, eu realmente sinto muita falta de todos vocês. Sinto falta da nossa rotina, da sala de aula, e é difícil, assim, trabalhar de casa e não ter, assim, o alimento que vocês, nossos alunos, trazem para a gente. Eu queria, assim, colocar algo que não foi falado ainda. Eu acho que o professor Luciano foi muito claro na fala dele, explicando realmente tudo que pode ser feito, as possibilidades que nós temos, mas eu me sinto aqui na obrigação, e não é pela presença do professor Luciano, de fazer um elogio à forma como a reitoria vem tratando todo esse processo. A flexibilidade que nós, professores, tivemos e os alunos tiveram no primeiro semestre foi muito criticada, mas foi a solução que se teve naquele momento para alguma coisa acontecer, né? É muito fácil, depois que passa o problema, a gente olhar para trás e dizer assim, mas por que não houve uma resolução, uma regulamentação de todo esse processo lá atrás? Gente, quando nós paramos em março, eu jamais imaginava, nem nos meus piores delírios, que nós estaríamos até agora nessa situação. Então, a gente foi amadurecendo, a gente foi indo, até que se precisou chegar numa situação de normatização desse rede, que realmente não foi fácil. Vocês imaginem que as particularidades que existem na universidade, elas são inúmeras. Nós estamos aqui falando do curso de zootecnia, é uma situação, mas dentro do próprio Centro de Ciências Rurais tem outros cursos com outras particularidades. E se a gente sair um pouquinho da caixa e for observar o que acontece lá na medicina, lá no teatro, nas artes cênicas, nas engenharias, enfim, em todas as áreas, a gente não consegue, eu não tinha a dimensão, antes de participar desse grupo, de quantas coisas estão envolvidas nesses processos, né? Então, assim, eu tenho que deixar esse elogio, porque a Prograde, ela foi muito... Por mais que a gente pense, mas demorou muito tempo para ter essa regulamentação. Essa construção, ela não foi algo fácil. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que foi como tinha que ter sido, né? O que aconteceu nesse foi como tinha que ter sido? Alguns professores conseguiram andar, alguns alunos conseguiram andar, e hoje a gente tem disciplinas, ou melhor, tem alunos que podem ser concluídos dentro de disciplinas. Ok? Conseguiram. Agora, vocês... Imagine aqueles que não conseguiram. Bom, precisamos olhar e garantir para aqueles que não conseguiram que façam isso. E foi oportunizado isso lá no suplementar e dado agora mais um período ainda, porque alguns professores começaram um pouquinho mais tarde, então precisariam de mais um tempo. Só que eu, particularmente, tinha uma preocupação com aqueles que conseguiram. Tá, mas e afinal, quem conseguiu ir para frente vai ficar fazendo o que agora no segundo semestre? Existia um pedido, vamos dizer assim, do DCE, que fosse só oferecido disciplinas complementares, que não tivesse uma oferta regular. Mas e quem quer essa oferta regular? Né? Então, eu acho que a forma como hoje a coisa se apresenta, ela é muito positiva. E eu sou sempre muito otimista, e vocês me conhecem, né? Mas eu vejo as coisas com muito otimismo. Hoje, se o aluno quiser parar
e não trabalhar em rede, ok, ele vai atrasar o curso dele, ele não pode parar e não querer atrasar o curso, né? Mas agora eu entendi a pergunta, tá, mas eu vou ter aí problema de não me formar no tempo, no número mínimo de semestre? Não, isso vai ser aberto. A carga horária mínima que vocês podem fazer por semestre ficou aberta, a carga horária máxima ficou aberta. Ah, mas por quê? Né? Quem assistiu a reunião do CEP lá, viu que o grupo dos alunos, mas por que deixar a máxima? Eu defendi a carga horária máxima, porque se tem um aluno que ele é muito bom, e ele quer fazer mais do que 540 horas, porque é em rede, porque está em casa, não vai permitir a resolução? Tem que permitir, porque aquele aluno, ele quer fazer mais. Então, eu defendi isso, não deixa a carga horária máxima. Ah, mas vai cansar o aluno, mas se ele quiser, né? Então, pessoal, a resolução da forma como ela ficou, ela permite muitas coisas, ela permite quase que todas as possibilidades que pôde se prever. E o que a gente não pôde prever, né, o que a Prograde não conseguiu ver, o que as comissões, a reunião do CEP, eu percebo uma muito boa vontade da reitoria, das pró-reitorias em tentar resolver. Inclusive preocupações que não são só dos alunos, mas são dos professores. Ah, mas eu não vou ter os meus encargos didáticos, eu não vou progredir na carreira. Não, isso não vai te prejudicar. Então, existe um olhar na tentativa de não haver prejuízos, ou melhor, minimizar os prejuízos. Então, o que eu queria pedir aqui para vocês é vamos tentar fazer isso da melhor forma possível. Vamos tentar também que vocês, alunos, se dediquem, que vocês tentem fazer essas disciplinas em rede, né? Ah, e o professor que não vai conseguir? Bom, o professor está tendo uma série de oportunidades de se capacitar, está sendo oferecido uma série de cursos. Eu sou uma, você sabe, eu tentei no início, não consegui, tive dificuldade, bom, mas agora eu vou fazer, né? Então, as disciplinas que não aconteceram, eu vi que foi uma pergunta ali no chat, não aconteceu a disciplina no primeiro semestre, o que pode acontecer com ela? Ou ser recuperada lá no suplementar, ou ela pode ser ofertada novamente agora no segundo, até porque ela vai ser ofertada, porque o nosso curso é um curso de duplo ingresso. E isso, de certa forma, vai facilitar muito para nós, porque todas as disciplinas do primeiro semestre, elas são ofertadas de novo no segundo. Então, nós temos essa particularidade que isso não acontece em toda a universidade. Os cursos que têm entrada anual, eles não vão poder ter essa oferta das disciplinas do primeiro, são as do primeiro, as do segundo, são as do segundo. Vocês têm essa vantagem. Todas as disciplinas. Ah, o professor não deu em rede. Ok, mas ela vai ser ofertada agora no segundo. Como não existe a presença física, nós podemos ter na sala de aula virtual, não 20 alunos, 30 alunos, podemos ter 50, 60, certo? E isso vai ser bom se eu conseguir ministrar minha disciplina em rede, deixando as práticas para depois, para o suplementar, vai diminuir o que a gente vai ter que fazer depois no retorno. Claro que a ideia é tentar que essas disciplinas que vão ser ofertadas agora no segundo semestre, elas sejam desenvolvidas totalmente em rede. Daí, vocês não vão ter como ir lá numa prática de ovinos, lá no laboratório de ovinos, mas a gente tem práticas de cálculo de dietas, tem práticas de manejo de pasto, que eu sei que os professores estão fazendo, que o professor pode ir lá no laboratório, fazer a prática e demonstrar por meios virtuais. Gente, é um desafio enorme, mas eu acho que juntos a gente vai conseguir passar por isso e vai sair disso mais forte e melhor. Tá? Esse era o meu recado, estou à disposição de vocês, e junto com o professor Gerson, a gente na segunda-feira tem uma reunião no colegiado do Departamento de Zootecnia, e nós vamos conversar com os professores, e a gente vai ver o que a gente vai poder fazer em rede, tá? E tentar fazer da melhor maneira possível, tá? Eu fico o meu carinho, vocês têm meu número de telefone, todos os meus contatos, eu estou sempre à disposição para que a gente possa reduzir a nossa ansiedade, mas sempre pensando como foco a nossa saúde física e mental, tá, gente? Um abraço bem grande para vocês. Muito obrigada, professora Ana Gabriela, pelas palavras. E, neste momento, eu abro vou realizar as questões que foram nos impostas para serem esclarecidas. Então, uma das dúvidas que nos surgiram foi, em relação à apresentação de TCCs, será opcional a apresentação de forma em EAD ou
quem quiser poderá apresentar quando voltar. E se já há data prevista para começar as apresentações? Bom, acho que é para mim a pergunta, né? Pessoal, na realidade, a gente está definindo um calendário para as apresentações do TCC, né? Dentro dessa novo regramento de encerrar até 4/10. Claro que a gente já vai definir agora na próxima semana os alunos envolvidos com o TCC, uma outra data. Né? Eu conversei ontem, já tive uma reunião com alguns alunos envolvidos no TCC no dia de ontem, e a gente está recomendando, né, em cima do que prevê a instrução normativa da universidade, se fazer as defesas do TCC online. Né? Se define banca, o aluno vai, apresenta, né? Essa defesa ela vai ser gravada, né? Nós vamos ter, então, uma prova de que ela realmente, de fato, aconteceu. Então, a gente está tentando trabalhar em cima nesse sentido. Né? A decisão do aluno querer defender depois o TCC, bom, aí é uma decisão do aluno com o orientador dele. Né? Nada vai impedir. Eu acho que a fala da professora Ana Gabriela foi nesse sentido. E o professor Luciano também já tinha falado. Quase tudo é permitido, pessoal. Né? Perfeito, professor Gerson. Essa flexibilidade é fundamental, é permitido. E aí nós temos que ter essa compreensão. Esse foi o intuito desde o segundo dia da suspensão das atividades, flexibilizar. Exatamente. Então, assim, ó, a decisão de resolver lá depois o TCC vai partir do aluno aí em uma decisão junto com o orientador dele. Né? Não sei se respondi. Sim, professora, obrigada. Outras dúvidas também que foram surgindo foi: qual a situação das turmas que irão se formar este ano e no ano que vem? Existe uma sequência que deva ser respeitada? Haverá uma reunião da coordenação para ajustar essas datas? Bom, eu diria que a formatura, no caso, vamos imaginar, tinha formatura dia 29 de agosto agora, correto? Essa formatura, ela deverá acontecer, né, dentro da instrução normativa também, num outro momento. Né? Então, assim, na realidade, todas as datas prováveis de formatura, elas vão ser jogadas para frente. Né? Quer dizer, nós não vamos ter mais formatura em janeiro. Né? Porque os alunos vão sair em estágio a partir de 19 do mês 10, né? Então, até o final do semestre, no caso, não tem formatura. Né? O que está acontecendo e já aconteceu, nós tivemos na segunda-feira passada a formatura de 3 alunos, chamada formatura de gabinete. Os 3 alunos foram em horários diferenciados na coordenação do curso. Inclusive, eu estava com uma consulta agendada, o professor Leonir, que foi, então, né, o nosso coordenador do Instituto, fez a formatura de 3 alunos já, na segunda-feira passada, via gabinete. Né? Então, assim, ó, nesse momento, as formaturas todas vão ser jogadas para frente, e, claro, né, vamos imaginar que em 15 dias os alunos que estão em estágio terminaram as defesas de estágio de todo mundo, todos eles estão aptos à formatura, bom, aí a coordenação poderá fazer organização, só que nesse momento a formatura ela é virtual, né, pessoal? Não tem uma formatura presencial nesse momento. As de gabinetes podem ser agendadas dentro de uma organização, na coordenação, mas as outras, no caso, todas elas vão ser virtuais, no caso. Por enquanto, né? Até uma volta da presencialidade, bom, aí é uma outra situação. Mas, no momento, funciona dessa maneira. Okay? Muito obrigada, professor. Outro questionamento que nos surgiu foi em relação ao primeiro semestre. Como fica a situação das disciplinas que ainda não foram iniciadas, mesmo após essa última decisão sobre o REDE? A professora Ana já meio que respondeu, mas elas podem acontecer elas podem acontecer lá no suplementar, iniciar no suplementar. Ela pode, se tiver entendimento agora do professor e dos alunos, iniciar agora, se o professor se achar capacitado, e tem até o dia 4 para fazer o possível da parte teórica e também. E ainda existe uma terceira possibilidade, que ainda mais se é semestral, as disciplinas do curso, ela ser ofertada de novo no segundo semestre,
e o aluno se matricular no segundo semestre. Então, ele fica a situação incompleta no primeiro e cursa o segundo. For aprovado no segundo, aquele incompleto desaparece automaticamente. Então, são 3 possibilidades nesse caso. É começar agora já, tipo, definir segunda-feira, não começa a aula, acordo, primeiro semestre é acordo, professor e aluno, certo? Começa. Ou no dia 19, se for reofertado pelo departamento e pelo curso, e obrigatoriamente lá no suplementar, que no suplementar tem que acontecer, que é o período que foi definido pelo CEP para recuperar essa disciplina. Perfeito, professor Luciano. E em relação a outra pergunta que nos foi proposta, é como ficam as práticas das disciplinas do segundo semestre, quando poderão ser realizadas? Respondo? Posso responder? Na verdade, as práticas, tanto do primeiro quanto do segundo, as práticas do primeiro e do segundo semestre, as práticas que têm que ser presenciais, elas não podem acontecer pelo rede. Isso a gente não pode descaracterizar o campo de estágio, os estágios. Certo? Então, essas obrigatoriamente vão acontecer no suplementar. Então, por isso que a gente pede muito planejamento do professor Gerson, do professor Ana, esse planejamento com seus pares, para que a gente consiga lançar a disciplina do segundo semestre que case com as práticas do primeiro, porque a gente tem, às vezes, o mesmo laboratório, o mesmo campo, para que aconteçam. Porque elas vão acontecer todas, e isso também vale para a sobrecarga dos professores, né? Que eles têm que os professores conseguir trabalhar nessas 2 disciplinas, nessas 2 partes práticas das disciplinas, no suplementar, porque o suplementar é presencial. Por isso que a gente disse que talvez, dependendo do tipo da disciplina e da parte prática que ela tem, talvez é melhor não ofertá-la no segundo semestre. Não ofertar, porque talvez não tenha como fazer a recuperação dela no suplementar. E vamos ter que esperar ela acontecer no primeiro de 2021, após o suplementar. Então, esse o planejamento que tem que ser feito. Obrigado, professor Luciano. Em relação, existe um tempo limite para estar no curso. Além desse primeiro semestre que será recuperado, esse limite será aumentado? Sim. Na realidade, a flexibilização, né? A flexibilização vai permitir isso aí. Tanto é que os trancamentos não vão contar nesse período de pandemia, né, professor Luciano? Isso. É claro, aquele antigo jubilamento, que não existe mais esse termo, também é todo flexibilizado. Ou seja, enquanto existir pandemia e nós estiver ainda no período de recuperação, esse período todo não vai contar no tempo de integralização dos nossos estudantes. Então, 2 semestres é certo, talvez até o terceiro, talvez seja ainda um intermediário que ele não vai contar. Então, e nem o trancamento também, se o aluno trancar, que ele pode fazer, não vai contar esses trancamentos, ele pode trancar quantas vezes quiser nesse período. Na realidade, aquela fala que eu disse, né? A gente até o professor Sandro também comentou, é um momento de perda, mas que talvez a gente consiga lá na frente ganhar alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que essa que é a ideia toda, né? Então... Obrigado pelo esclarecimento. Lá em seguida, outra questão é a seguinte. E os professores que não repassaram materiais ou ainda não se adaptaram ao sistema, como vai funcionar? Eles têm a opção de não ofertar a disciplina e aguardar a normalidade presencial? Não. Hoje, me desculpe, né, professor? O professor Luciano está mais gabaritado para responder isso aí, mas como tanto eu quanto a Ana, a gente participou das reuniões do CEP aí, na realidade é o seguinte, no primeiro semestre não existia uma obrigatoriedade dele dar aula, assim como não tinha do aluno assistir às aulas. No segundo semestre, como ele vai ser remoto, o professor que não for dar disciplina, ele tem que ter um ok do departamento, e essa informação vai chegar no colegiado do curso. Ou seja, nós vamos ter que saber por que o professor não pode dar aula no segundo semestre remotamente. Perfeito, professor. Já para complementar, na verdade, o que a gente tem que pensar é que a disciplina não é do professor. Quem oferta a disciplina quem solicita é o curso e o departamento aloca um professor para a disciplina. Então, esse planejamento do próximo semestre vai decidir se a disciplina pode ou não acontecer. Claro, os professores, aí é uma coisa que a gente sabe. Se a gente sabe que não vai ter uma força de trabalho para uma disciplina, não se lança essa disciplina, porque se ela for lançada, o departamento obrigatoriamente tem que achar uma força de trabalho para essa disciplina. Ele vai ter que alocar essa força de trabalho. Então, por isso vai ter que acontecer, que nem no presencial. No presencial é da mesma forma, não mudou do presencial.
presencial, o curso solicita a disciplina, o departamento dentro lança o professor para a disciplina. Por isso que a gente pede agora o planejamento conjunto para evitar esses casos. Mas pode acontecer mesmo, mas é totalmente teórica, que pode ser lançada, definida pelos pares, e o professor se recusar. Aí ele vai ter que ter uma justificativa muito clara por que ele não quer ministrar a disciplina, não é lançar, porque ela já foi lançada. E o departamento vai ter que aceitar. Se o departamento aceitou, ele vai ter que alocar outra pessoa para dar essa disciplina. É esse o entendimento. Obrigado pelos esclarecimentos. Outra questão que nos surgiu foi: o aluno que optar por não se matricular no segundo semestre, ele deve solicitar o trancamento, isto? Sim, é o trancamento. E o pessoal que tem BSE, na mesma situação, é sem oferta, muda, porque o BSE não pode ficar sem trancamento, o BSE. Então, SOB, perfeito. SOB. Então, ou vai ter trancamento ou SOB. Então, para não ter prejuízo para os alunos. Isso aí. Isso também, pessoal, era uma preocupação, né? O aluno que tem o benefício socioeconômico, se ele reprova ou se ele tem... e vocês sabem, né? Não pode para não perder o benefício. Então, isso não vai acontecer. O aluno vai manter o benefício ficando matriculado sem oferta de disciplina. Só eu queria concordar com a professora Luciana, que ela escreveu ali no chat, que tem que existir uma responsabilidade também do aluno, né? Porque assim, ó, o aluno que não quiser atrasar o seu curso, ele vai ter que também se adaptar a essa nova situação. Agora, pode ser uma opção do aluno que ele queira atrasar o curso. Eu não quero fazer a disciplina assim por rede e eu quero atrasar. Ok? Ele tem esse direito, ele não vai atrapalhar, ele não vai ser desligado, ele não vai perder o benefício socioeconômico, nada disso vai acontecer, né? Agora, se o aluno não quiser atrasar o seu curso, ele também vai ter que ter uma parcela de contribuição nesse processo todo, porque é muito mais difícil, eu penso, depende de cada pessoa, né? Porque como é que vai ser as aulas, pessoal? As aulas, elas não necessariamente elas vão ser síncronas, né? Não necessariamente eu vou estar aqui dando a aula e vocês vão estar assistindo a aula. A aula vai ficar gravada, tu vai poder assistir em outro momento. Agora, tu vai ter que assistir, tu vai ter que fazer os exercícios, tu vai ter que estudar. Então, tudo que acontece no presencial vai ter que acontecer aqui. E eu não penso que não vão acontecer problemas. A gente vai ter qualidade? Sim, vai ter qualidade. Mas vai ter problemas? Sim, vai ter problemas. Mas daí eu pergunto para vocês, não existem problemas no presencial? Existem. E esses problemas que existem no presencial, eles podem seguir acontecendo no rede, né? Então, a gente vai ter que, tanto nós, professores, vamos ter que nos adaptar a essa situação, quanto vocês, alunos, vão ter que se adaptar a essa situação. E eu, como professora, vou colocar o material, vou dar minhas aulas. Eu, particularmente, acho horrível ficar falando com o computador e dando aula, mas vou fazer isso, né? Vocês vão ter que ficar ouvindo, né? Agora, se vocês vão conseguir, como é que vocês vão fazer? Eu penso que aquele aluno que participar, que por exemplo, nós vamos marcar horário de aulas para estar lá presencial. Quem puder se organizar para estar, vai ser melhor, né? Então, eu não sei, eu acho que é um processo para todos nós. E cada um vai ter que assumir a responsabilidade das suas escolhas, né? Tanto alunos quanto os professores, né? O professor pode dizer que não vai dar aula? Pode. Só que ele vai ter que arcar com a responsabilidade de não dar aula, porque existe uma recomendação da assessoria jurídica da universidade que isso é uma exceção. O professor tem que ter uma justificativa, não é simplesmente dizer, eu não me adapto a isso, eu não vou fazer, né? Eu tenho que ter um motivo para que eu não possa fazer, né? E essa questão do grupo de risco, como o professor não vai estar no presencial, ele vai dar aula em rede, ele pode ser do grupo de risco, porque ele vai estar dando aula de casa, ele não vai estar no presencial, né? Então, realmente, o professor que não quiser dar aula, ele vai ter que ter um motivo para isso, e arcar com a responsabilidade disso, né? Eu gostaria só de me manifestar, posso? Claro, pode sim. O que eu vejo, assim, uma dificuldade bastante grande entre os docentes é justamente isso que a professora Ana colocou, que nós estamos habituados no modo presencial, tá? E agora com rede é difícil, tá? Por exemplo, se a gente tem aula das 13h30 às 15h30, todos os dias da segunda-feira tu tem aula da forma como a gente tinha no presencial.
Então, o que, por exemplo, no pós-graduação que estava lecionando, era toda terça-feira à tarde, a princípio seriam 5 horas, mas eu não ficava 5 horas na frente do computador. É difícil, como a professora Ana falou, a gente fica falando com a tela, muda completamente a maneira da gente dar aula. Então, o que acontecia? Eu ficava 2 horas falando, dava atividades para eles. Então, tem que ter uma disruptura, o docente tem que mudar o seu jeito de transmitir o conteúdo. Não é passar diretamente do presencial para o rede, não tem como. Porque vai ter dias que não vai ter eletricidade, vai ter problema de internet, então tem tudo isso. Então, na realidade, é difícil para vocês, é difícil para nós, mas se a gente se esforçar, a gente consegue. Então, isso eu gostei muito da fala da professora Ana. Na realidade, nós temos responsabilidade, vocês têm responsabilidade. E tentar. Pode ser atividade por e-mail, usava Moodle, e-mail, encontros síncronos. Então, a gente arruma uma forma de minimizar a perda. Só nesse sentido. Maria, eu posso complementar também, Maria, fazer uma fala nesse sentido? Da organização, primeiro parabenizar a professora Ana. Muito clara, assim, e muito boa fala. Nós, como professores, nós temos que nos livrar do presencial nesse momento. Porque nem dias mais, aquelas 15 semanas de aula, não tem mais presença. Claro, o nosso diário de classe, o portal do professor, exige isso ainda. Infelizmente, a gente não conseguiu tirar. A gente está tentando tirar até a presença do diário. E até os dias, porque tu não tem que lançar dias de aula, tu tem que lançar atividades que tu fez. E tu pode lançar elas. Então, essa preocupação, quantas aulas tem que lançar, quantas atividades tem que fazer, não existe. Não existe, não tem. E a questão do síncrono, que a professora Ana falou, foi muito bem, seriam os momentos para a gente ter aquele contato com o aluno, tirar a dúvida. Eu posso deixar no material para ele ler, fazer um exercício, depois eu vou revisar com eles. A questão de gravar também aula é uma opção do professor, não quer dizer que ele precise gravar suas aulas. Ele pode fazer um áudio, ele pode até por telefone. Se for uma turma pequena, ele pode fazer uma ligação via WhatsApp para o aluno, conversar com o aluno e fazer a avaliação. A gente tem que verificar que o aluno aprendeu. Só que a gente tem que se libertar do portal do professor e das regras que nós tínhamos até agora. Senão a gente sofre muito. A gente tem sofrido muito como professor quando como eu lanço presença, falta. Não lança. Eu tenho 16 aulas, eu dei mais de 16 encontros. Não tem problema. E a carga horária é suficiente que eu fiz ou não? Não tem problema, tu não tem que se preocupar com a carga horária, tem que se preocupar se tu conseguiu passar, qual é o objetivo da disciplina. O aluno atingiu o objetivo da disciplina, está aprovado. Não atingiu, tem o suplementar para fazer isso. Obrigada pelos esclarecimentos que foram impostos. E a próxima pergunta é bem em relação a isso, e se direciona ao professor Gerson e Ana Gabriela, que, na opinião de vocês, como percebem a qualidade de ensino dentro da zootecnia, sendo que é um curso extremamente prático? O profissional poderá ser prejudicado? Bom, vou eu falar depois. Não, a Ana, por favor, então, primeiro, né? Vamos ser cavalheiros. Por favor, Ana, ou quer que eu responda também? Não, eu posso falar. Eu acho que a qualidade, ela pode ser melhor. Depende da gente, né? E eu acho que depende daí do professor e do aluno. Eu vou dizer que as minhas aulas, depois do Covid, vão ser muito melhores. Porque eu vou aproveitar um monte de coisa que eu estou aprendendo, que eu não tinha noção que existia, e vou usar nas minhas aulas presenciais quando tudo voltar ao normal. Eu vou ser uma professora muito melhor, isso eu tenho certeza. Agora, nesse período agora, eu também estou aprendendo. Ainda bem que eu tenho vocês para me ajudar, para me socorrer, para dar um help quando eu não sei fazer alguma coisa, e os outros colegas que estão me ajudando também. Só que, vamos falar, por exemplo, da ovinocultura. Tem práticas lá no laboratório de ovinos que tem que ser feitas, mas eu gostei muito da sugestão ali do professor de solos, que eu acho que a gente deve levar para o departamento de zootecnia. Pessoal, nós podemos fazer cursos intensivos depois. Nós podemos, quando voltar ao presencial, fazer dias de campo, fazer práticas. Então, aquilo que não foi feito, eu acho que nenhum professor deverá não fazer com os alunos depois. As nossas turmas na zootecnia têm uma grande vantagem que não são turmas grandes. A turma de ovino da agronomia, eu tenho 60 alunos. Se a gente juntar agora na zootecnia 2 turmas,
nós vamos ter 2 turmas de quantos alunos? Então, para as práticas, nós poderemos nos reunir. Vai ficar deficiente de prática esse semestre? Vai ficar deficiente de prática, sim. Né? Agora, eu não vejo isso como um impeditivo de qualidade, a não ser que eu assuma isso como uma condição, né? Para eu não estudar, para eu não me dedicar, para não fazer, tá assim mesmo, botar sempre a culpa no outro, né? Então, assim, eu acho que a qualidade pode ser prejudicada? Pode. Mas dependendo, eu acho também que ela pode ser melhorada, porque a gente pode aprender a ser criativo, a gente pode aprender novas formas de fazer as coisas. Eu tenho acompanhado as aulas que a professora Luciana tem dado, porque eu tenho assistido algumas, porque eu também não tinha oportunidade de aprender algumas coisas que eu queria aprender de forragem, que eu já tinha esquecido, e a professora Luciana está me deixando assistir as aulas dela. Estou adorando e estou vendo prática. Estou aprendendo coisas que eu não lembrava do tempo da graduação. Então, eu também estou me reinventando. Então, eu estou achando ótimas aulas e eu estou aprendendo, né? Então, assim, eu acho que pode se perder em qualidade, mas pode também se ganhar. Vai depender da atitude de cada um. Bom, acho que não tenho o que dizer agora, né, pessoal? Depois que a professora Ana falou, assino embaixo. Tamo junto. Obrigada pelos esclarecimentos. Outra questão que nos surgiu foi em relação ao que a professora Ana Gabriela havia dito sobre a questão da carga horária máxima. E o aluno pergunta para explicar melhor como funciona isso. Gente, num semestre normal, vocês têm que ter uma carga horária mínima e uma carga horária máxima. Tu não pode te matricular em menos de 240 horas e nem no máximo em mais do que 540. Então, às vezes, tu quer fazer uma disciplina a mais e tu não pode porque vai passar os 540. Não é assim que funciona? No semestre normal de vocês. Ana, não é assim? Ana, só um pouquinho. Na realidade, pessoal, o que acontece? Quando tu vai extrapolar a carga horária no semestre, tu tem que pedir autorização para a coordenação do curso. Justamente é aquilo que foi dito anteriormente. Quer dizer, de repente, tu tem um aluno que tu sabe que ele vai render muito mais em rede nesse momento, né? Então, por isso que dentro das comissões e a aprovação da minuta foi nesse sentido, de realmente liberar, né? Claro que tudo nós temos que levar em consideração, né? Não vai querer o aluno agora simplesmente avançar muito demais, como eu digo, né? Tudo com responsabilidade. Quer dizer, se tu faria 540 máximo na zootecnia, vai fazer mais 2, 3, 4 disciplinas, mas tudo dentro de uma possibilidade. Então, a ideia foi da gente realmente flexibilizou, ou seja, deixou em aberto, né? Para justamente vocês poderem avançar. E aí, talvez, minimizar a perda desse momento de atrasar semestre e assim por diante. Tá, Ana? Desculpe te interromper. Posso falar até complementar, professor Gerson? Esse foi um ponto que eu achei que o CEP avançou, porque nós não tínhamos pensado nisso. Então, isso foi bem parabenizar as comissões do CEP, porque ela conseguiu dar liberdade no aluno até adiantar alguma coisa que ele tinha perdido no passado, porque até no suplementar pode ter novas ofertas. Imagina se a gente tem um aluno formando que tem uma disciplina para fazer ou 2, você lança no suplementar e ele pode se formar um semestre antes. Isso a gente não tinha mais. Independente da pandemia, estou dizendo, aluno regular que ficou para trás no presencial. Pode ser ofertada essa disciplina no suplementar, que permitiu novas ofertas. E isso, para mim, foi um grande avanço que o CEP fez dessa permitir. Porque no rede tem pessoas, alunos que se adaptam muito bem. Isso não é nós estamos dizendo, isso aí o mundo já disse. No remoto, alguns alunos se adaptam muito bem, que não é para todos, concordo, mas alguns vão bem. Esses, por que não acelerar esse processo deles? Que nem a professora Ana também falou, a gente pode botar um pouco mais de aluno na turma, principalmente nas teóricas. A gente consegue fazer isso mais fácil. E com isso pode acelerar alguns processos. Eu sei que isso não vale para todos, a gente tem que cuidar para não generalizar. Mas essa possibilidade foi muito interessante que o CEP fez. Obrigado pelos esclarecimentos. Outra questão foi em relação aos calouros. Como ficaria a situação dos mesmos? Igual, não vai, eles vão entrar pelo rede. As disciplinas vão ser ofertadas e eles vão ter que entrar no rede. Então, quando eles forem fazer a matrícula, no ingresso já, que o
Nosso ingresso vai ser informado que o semestre vai ser via rede, já vamos saber quais disciplinas vão acontecer, então eles já vão entrar na excepcionalidade. Então, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com os calouros, porque a gente já tem uma evasão grande na universidade. Esse aluno, e o grande sonho dos alunos quando entram na universidade é estar no campus, é estar convivendo com os professores, é estar no CCR, e eles não vão poder estar ali. Então, a gente tem medo, é um temor que eu tenho, que aumente a evasão. Aí nós vamos ter que ter um cuidado para manter essa conexão e as aulas de uma forma muito interativa com esses alunos, mostrar a possibilidade do curso de zootecnia, mesmo eles estando à distância nesse primeiro semestre. Então, esse é o grande desafio que os professores vão dar para os calouros da nossa universidade, que é maior para um aluno que já está no curso e já conhece a beleza do curso, do campus e das práticas. Professor, complementando então o professor Luciano, na realidade a turma que vai entrar no segundo semestre, não que eu não me preocupe com eles, né, mas eles vão entrar no rede. Acho que o grande funil que nós temos aqui é o pessoal que entrou nesse semestre, no primeiro semestre presencial de 2020, e teve 2 semanas de aula, né? A Ana mesmo trabalha com introdução à zootecnia, tu deu 1 semana de aula, né, Ana? Não mais do que isso, eu acho que foi presencialmente com eles. Então, esses realmente, eles ficaram nesse meio do caminho, né? Infelizmente, né? E aí tu não tem um retorno dessa turma, então, do primeiro semestre de 2020. Né? Mas o segundo semestre vai entrar todo ele no rede, então vai ser um desenho diferente. Acredito que vai ser minimizado as perdas nesse sentido. Gente, nesse sentido, só, se tu permite, eu só falar um pouquinho, até porque pode ser que alguns alunos do primeiro semestre de 2020 estejam aqui, né? E eu realmente, assim, fico triste, né? Porque a gente tem todo esse sonho de entrar na universidade e luta para entrar, e daí aconteceu tudo isso. Então, eu tenho, assim, uma preocupação, assim, um carinho especial, porque a gente não conseguiu fazer como os alunos mereciam, né? E agora, esses que vão entrar, eu sinto a mesma coisa. Mas é como tem que ser, né, gente? Nós não estamos assim porque a gente quer. Então, como é que ficam os calouros? É chato, é ruim, né? Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de se encontrar no presencial e tentar refazer tudo aí que não se conseguiu fazer nesse acolhimento de chegada neles ao curso, né? E outra coisa, né, Ana, tu tem experiência em casa, né? Tua menina entrou no vestibular, começou velho, né? Entrou na faculdade esse ano, né, na universidade. E ficou... E é justo por ver ela, né? A ansiedade, eu me vejo também nos alunos da zootecnia. Eu vejo assim, lutou para entrar, e daí chega lá e não tem essa oportunidade, essa vivência do campus, que é uma coisa tão linda, né? Mas a gente vai ter oportunidade, com certeza. Obrigado pelas colocações. Em relação a outra pergunta, poderiam explicar um pouco mais sobre os alunos que têm BSE? Normalmente, a carga horária mínima é 240, sendo necessária aprovação em 50% da carga horária. Com o rede, isto fica flexibilizado, então? Fica totalmente flexibilizado. Então, o aluno pode... Ele não vai perder o BSE, ele pode ficar, então, sem oferta de disciplina, pode fazer menos disciplina, pode reprovar em disciplina, que ele mantém o BSE. Então, foi totalmente flexibilizado. O aluno, todo o período da pandemia, ele mantém o BSE. Quando voltamos à normalidade, aí volta a contar as mesmas regras. Hoje, é totalmente flexibilizado. O aluno, se ele simplesmente ficar sem oferta, ele não vai ter problema nenhum. E se ele fizer a disciplina e for reprovar, ele também mantém o BSE, porque hoje a reprovação ela está vinculada também à pandemia, que a gente pode ter uma dificuldade de acesso a tudo, que pode também levar a essa possível reprovação, que a gente não quer que aconteça. Mas se acontecer, ele não perde o BSE. Obrigado pela colocação, professor Luciano. Outra questão, os professores deverão seguir o cronograma de horário e dias para ofertar as aulas? Essa fala quase já respondeu. Não necessariamente. Na verdade, a gente também tinha solicitado para o CPD para não ter mais nenhum horário das disciplinas.
mas por uma organização nossa, até para não dar conflito, e principalmente no calendário de recuperação, então a gente tem que manter esses horários, mas não quer dizer que o aluno tem que estar naquele horário e o professor tem que estar naquele horário. O professor vai combinar isso com a turma. Hoje nós vamos ter uma aula síncrona no horário da aula. Ele vai fazer o contato via a plataforma que estiver usando, via Moodle, ou via o Google Classroom, ou via e-mail, ou via WhatsApp, não sei o que o professor vai usar como ferramenta. E vai dizer, hoje tem uma aula síncrona, quem quiser participa. Certo? E a gente solicita que o professor não vincule a presença, a atividade na aula síncrona, porque, a não ser se for fazer uma avaliação síncrona, aí tudo bem, mas senão ele pode prejudicar aquele aluno que tem dificuldade de acesso naquele horário. Então, ele tem que dar flexibilidade do aluno poder participar em outro momento, de outra forma. Muito obrigada. Valeu o bom senso, né? A gente sempre tem insistido, tem que ser a nossa prática do dia a dia, diante das aulas, do presencial, agora muito mais ainda, né? E aí, com relação a essa tua pergunta, que eu acredito que vai acontecer é que, com a minuta regulamentada, é um cenário novo, né? Eu acredito que tem muitos colegas que vão tentar, a partir dessa semana que vem agora, tirar o atrasado no sentido de recuperar, de poder avançar justamente isso aí. Claro, imaginando que não vai acontecer um atropelo agora nesse sentido, né? Quer dizer, não dei nenhuma aula e agora vou encerrar tudo em 20 dias. Bom senso, de novo. Obrigado. Muito obrigada. Em relação aos professores, professores, eu consigo solicitar a disciplina de outro curso nesse segundo semestre, por exemplo, na medicina veterinária? Sim, pedir ele pode pedir. Se vai conseguir, bom, aí é outra... É a mesma regra do presencial, é a mesma regra. Exatamente. Vai fazer a solicitação, a coordenação do curso vai ver se tem vaga e se pode ou não disponibilizar a vaga para você. Como tu pode fazer disciplina em qualquer outro departamento e depois pede o aproveitamento do curso. Aí é a regra geral que nós sempre tivemos. Certo, obrigada. No momento não há mais questionamentos, mas se alguém quiser ter alguma contribuição, nos surgiu mais uma neste momento. O trancamento sem prejuízo, que pode ser realizado em relação ao segundo semestre de 2020. Ele tem validade apenas para esse semestre comentado ou pode se estender por mais um semestre? O trancamento, na verdade, ele tem um número máximo de trancamentos. Então, no primeiro semestre não conta e no segundo semestre não conta. No suplementar também não conta, né, se ele não fizer, porque não é nem obrigado a fazer disciplina. E talvez ainda no primeiro semestre de 2021, dependendo de como for a questão da pandemia e o entendimento que a gente vai ter junto com o CEP de propor um novo calendário para 2021, talvez até lá os trancamentos não vão ser contabilizados. A gente tem que pensar que enquanto existia essa insegurança de todos nós, da saúde, da vida, do andamento da nossa vida, a gente tem que pensar que a gente vai continuar flexibilizando, porque não é fácil nem para o aluno, nem para o professor. Muito obrigada pelo esclarecimento. No momento, então, se encerra os questionamentos, mas se alguém, porventura, tiver alguma dúvida ou contribuição, pode se manifestar. Posso fazer um encerramento, então? Fazer uma fala aqui, porque até por causa do horário, e como a gente começou hoje, eu comecei com a reunião 8 horas da manhã, eu estou já sem voz, quase, voz doendo, queria dizer, na verdade, eu queria dizer que esse momento que a gente está vendo é um momento excepcional. E nós temos que entender ele dessa forma. Se nós conseguirmos entender ele de uma forma da excepcionalidade, que isso que a gente está fazendo agora, a gente não é para substituir. E aí, no CCR, uma vez me falaram que o professor Luciano vivia no País das Maravilhas, quando ele começou a falar que esse ensino híbrido, ensino mediado por tecnologia, já era uma realidade. Na verdade, isso não é o professor Luciano falando do FSM, isso é uma realidade no mundo inteiro, que as tecnologias não são o fim, nunca, mas são um meio que nos ajudam, que pode ajudar o presencial e pode ajudar o ensino à distância. Nós estamos trabalhando agora no remoto, que é o intermediário. Na verdade, a gente tenta achar alternativas, como professores, como pesquisadores. Então, é isso que a gente está tentando fazer, reduzir os impactos para vocês, dizer que estamos aqui para colaborar, achar alternativas. E foi feito num dia
a suspensão das atividades da universidade presenciais. No outro dia, a gente já... Porque isso não foi... A gente já vinha discutindo essa suspensão já há alguns dias e planejando o que ia ser feito. No outro dia, já surgiu o RED. Ele não surgiu de um dia para o outro. Ele surgiu desde dezembro, quando te viu no mundo inteiro a questão da pandemia que está acontecendo na China. Então, não foi uma coisa do nada que foi feito. Era um planejamento que nós da gestão estávamos fazendo. E como a gente está fazendo agora, agora que eu digo, já faz uns 2, 3 meses que a gente discute o plano de retorno. Se a gente acha que a gente quer retornar, não, a gente não está pensando no retorno. Mas faz quase 3 meses que a gente discute o retorno. Por quê? Porque a gente tem que, de novo, que nem a gente foi rápido com a questão do RED, para dar flexibilidade, ou seja, dar opção, a gente tem que dar segurança para o retorno. Mas se nós vamos ficar estudando e discutindo com todo mundo o plano de retorno, porque a gente foi muito criticado também quando a gente falou do plano de retorno. Ah, vocês querem voltar, vocês querem, não pensam na vida, querem matar as pessoas. Não, a gente quer estar pronto para quando for possível. Senão a gente vai chegar o dia, agora é possível que a gente faça. Nós vamos estar perdidos. Então, nós, como uma instituição de pesquisa que planeja, a gente tem que estar discutindo. Tanto que nessa semana saiu a cartilha de biossegurança, que já está disponibilizada, eu peço até que todos leiam ela, que ele diz todos como vai funcionar. E ali vem a complexidade de um possível retorno. Por isso que a gente tem que entender que nós vamos ficar com o ensino remoto ainda por um bom período. Dificilmente a gente retorna para o presencial antes do final do ano. Dificilmente. E mesmo que saia a vacina para o Covid, a gente não vai conseguir vacinar todo mundo, vai ter um longo período. Então, por isso que a gente está dizendo, nós estamos sendo extremamente otimistas, que nem a professora Ana, a gente é muito otimista, que a gente vai conseguir voltar lá por março do ano que vem, porque a gente está acreditando na vacina, que vai dar tempo de produção, de vacinação, e voltando com todos os protocolos ainda, de segurança. Então, é isso que é o nosso planejamento, pensando, em primeiro lugar, na vida da nossa comunidade, e depois nos nossos estudantes, no processo de aprendizagem deles, dando possibilidade. E não ia ser nós, a reitoria, duas coisas, que é decidir como o curso vai funcionar e como o professor vai dar aula. Isso a gente sempre disse, nunca vamos definir como o professor vai dar aula. Por isso que a gente disse, faz o plano de ensino e submete ao colegiado. O colegiado tem os pares que vão avaliar se aquela atividade pode ou não ser dada nesse momento. Essa foi o princípio lá do dia 16 de março, quando suspenderam e começou o RED. 17 de março, 16 e 17 de março. Mas porque isso era um planejamento que começou lá em dezembro, que nem o plano de retorno. A gente já vem discutindo ele desde abril, o plano de retorno. E a gente estava com muito medo de mostrar para a comunidade o plano de retorno, porque a gente sabia que ia gerar muita polêmica. Mas temos que fazê-lo. E logo, logo nós vamos estar com ele pronto. E você não imagina a pressão que tem dos nossos técnicos de educação com medo que a gente diga que eles têm que voltar. Mas a gente não vai voltar sem ter segurança. Nunca. Não vamos voltar. Então, por isso que a gente tem que pensar, nós vamos seguir com o ensino remoto. E como a professora Ana, o professor já falou, com qualidade. Se vai prejudicar, a gente não sabe. E as práticas não vão acontecer nesse momento. Por isso que não vão prejudicar. Não vão acontecer as práticas agora. A não ser aquelas práticas que podem ser feitas. Então, queria agradecer muito cada um de vocês, principalmente os nossos estudantes. Quando eu vejo os nossos estudantes tendo iniciativa, liderança, eu tenho certeza que nós temos um futuro melhor. Porque se os nossos estudantes não nos superarem, eu sempre disse, se o meu aluno não for melhor do que eu no final da minha disciplina, ou da minha orientação de mestrado, doutorado, o nosso planeta vai desaparecer. Mas o que garante que a gente consegue evoluir como civilização humana é que nossos alunos nos superam sempre. E essa iniciativa de vocês mostra isso. Mostra que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Luciano, pelas palavras ditas. E, em nome do diretório, eu agradeço mais uma vez a todos os presentes e acredito que tenha sido muito esclarecedor esse evento e de extrema importância no momento que estamos vivendo. E aos que não puderam participar, a gente está gravando este evento, que poderá ser disponibilizado posteriormente. E qualquer dúvida, o diretório acadêmico está sempre disposto a esclarecer ou tentar ajudar os nossos colegas. E era isso, mais uma vez, agradecer. O meu muito obrigado. Que todos tenham uma boa noite.